महाराज की जय इंकलाब से विश्ववाद भक्ति श्रीराम स्वामी महाराज की जय तुलसी महाराज की जय दुर्गा भक्ति संत प्रभुपाद की जय गुरुवर्ग की जय हरिनाम संकीर्तन की जय हरि पावन नित्यानंद प्रभु की जय राधा वृंदावन रघुनाथ चंद्र जी की जय श्री श्री राधा गोविंद देव जीव की जय सुबह संध्यात्री की जय संध्यात्री का दर्शन करी भक्त वृंद की जय अनंत बड़ी वैष्णव वृंद की जय भक्त वृंद की जय गुरु प्रेमानंद जय हरि हरि जय श्री भक्त गोस्वामी महाराज की जय। Você vai cantar um pouco. Você vai cantar um pouco. Jai Radha Madhava. Jai Bihari. Eu tinha só 158 no livro pequeno. Jai Radha Madhava Jai Kunja Bihari Jai Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Gopi Janavallabha Jaya Girivaradhari Jaya Girivaradhari Jaya Gopi Janavallabha
Jaya Braja Janaranjana Jaya Jashodhanana Jaya Braja Janaranjana Jaya Jashodhanana Jaya Braja Janaranjana Jaya Jashodhanana Jaya Jamunatiramanachari Radha Vinoda Vihari Radha Vinoda Vihari Jaya Jamunatiramanachari Radha Vinoda Vihari Radha Vinoda Vihari Jaya Jamunatiramanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Jamunatiramanachari Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Govinda
ऐसे कृपा करो श्रीनाथ। Essa canção tem um caderno em português, página 234. I see, se alguém quiser procurar na internet. ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वासा। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वासा। ऐसी कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वासा। ऐसी कृपा करो वृंदावन को भात दिया हरि बटन को पाता। वृंदावन को भात दिया हरिया कृपा करो श्री राधा, जिया वृंदावन को पाता। ऐसे कृपा करो श्री राधा, जिया ब्रजवती नचे सुखर पाओ। ब्रजवती नचे प्यास लगे जमुना घाटी के, निजवन करो निवासा। ऐसे कृपा करो श्री राधे, जियो वृंदावन को वासा। ऐसे कृपा करो श्री राधा, जियो वृंदावन को वासा। ऐसे कृपा करो श्री राधा, जियो वृंदावन को वासा। ऐसे कृपा करो श्री राधा, जियो वृंदावन को वासा। गोवर्धन परिक्रमा लगाओ, गोवर्धन परिक्रमा। मनसी गंगा प्रेम से नहाओ, मनसी गंगा प्रेम से नहाओ। राधा कुंड और कृष्ण कुंड में मीठा खरस लाओ।
Krishna Kunda Nithai Karna Naiti Kita Kara Sri Radha Hira Vrindavana Govasa 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 Deya Hari Vasana Govasa 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 Nanda Gavara Sana Jao, Nanda Gavara Sana Jao, Rad Jithe Dal Sana Khao, Rad Jithe Gohavara Vana Parikrama Vanda, Gohavara Janak Ki Manak Ki Dekhra Sabira 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 Naiti Kita Kara Sri Radhe Hira Vrindavana Govasa 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 Vrindavana Govasa Deya Hari Vasana Govasa Vrindavana Govasa Deya Hari Vasana Govasa Nanda Baba ke Dare Jao Nanda Baba ke Dare Jao Rona Bhai ke Darshana Pao Pavan Sarava Prema Singha Vanch Bihari se Darshan Paya Tehaya Jai Suranasa Vanch Bihari se Darshan Paya Tehaya Jai Suranasa Vanch Bihari se Darshan Paya Tehaya Jai Suranasa Naiti Kita Kara Sri Radhe Hira Vrindavana Govasa 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 Vrindavana Govasa Deya Hari Vasana 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 Govasa Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Jaya Radhe Govinda Jaya Radhe Govinda Radhe Govinda
Jai Shri Gurudev. Jala Vishnu, Prabhupada, Brahmahamsa Parivacharya Stotra, Shri Srimad Bhakti Vedanta, Narayana Goswami Maharaj. Então, Jala Vishnu, Vishnu Pada Brahmahamsa Parivacharya Stotra, Shri Srimad Bhakti Vedanta Swami Maharaj ki jai. A todos nós, nosso Guru Varga, os Vaishnavas, o Shri Padman Maharaj, todos os devotos sangues, Vaishnavas e Vaishnavis, que a todos os presentes, minhas reverências. Boa noite a todos. Então, estamos chegando ao final do ano, né? Um ano muito, com muitos acontecimentos. Mas isso é normal, porque é Kali Yuga, né? Então, quando estamos em Kali Yuga, tudo pode acontecer. Em qualquer situação, a cada momento, né? Krishna, no Chaitanya Charitamrita, está dito, né? Krishna Surya Sama Maya Haya Andhakaram Yahan Krishna Tahan Nehi Mayara Adhikara. Então, Krishna, ele é como o sol. Então, onde há o sol, é radiante, não há escuridão. E Maya é a escuridão. Então, aonde há o sol, não há escuridão. Então, se Krishna estiver presente em nossa mente, não há como Maya afetá-la. Então, como colocar Krishna na nossa mente? Nós vivemos num campo, praticamente divatado, Muitos são grihastas, têm uma vida e a cobrança em geral do mundo material, Temos que trabalhar, manter nosso corpo, executar nossos deveres prescritos. A comunidade de brahmacharis é muito pequena. A maioria somos grihastas e temos compromissos, assim, com nossas famílias, e estamos sempre sendo cobrados, O tempo, ele passa rápido, mesmo no dia, E às vezes temos alguma dificuldade. Em geral, as pessoas têm que haver muita determinação. Shri Gurudeva, ele diz, você tem que ser muito forte e determinado, Então, se nós quisermos algum êxito dentro desse processo, Shri Gurudeva, Shri Prabhupada, Bhaktivedanta Swami, nosso Prabhupada, ele sempre falou isso também. Nós devemos ter muita determinação, porque mesmo que tenha muitas coisas, em geral, ao nosso redor, mas nós temos algo muito valioso. Nós já ganhamos na loteria. Mas que loteria é essa? Nós temos um presente, uma riqueza muito, muito, muito grande, que não há comparação. Brahmananda Bhamite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasadepai Bhakti Lata Bidya. Chaitanya Charitamrita. Então, entre toda essa criação, Brahmananda Bhamite Kona, entre toda essa criação, uma alma muito afortunada, entre 8 milhões e 400 mil espécies de entidades vivas, ela, pela misericórdia, então ela é uma alma muito afortunada, ela encontra o Guru, Sadguru,
pela misericórdia de Krishna, Guru, né? Então recebe dela, né? Essa semente, essa alma recebe a semente de Bhaktilata. Então é muito elevado isso, né? Se formos fazer uma análise em qualquer campo, imagine você receber essa semente do Sadguru, né? E você começar um processo espiritual para que você saia desse mundo material, né? E realmente prove esse néctar pelo qual sempre ansiamos. Então, é muito importante saber nossa posição e essa misericórdia que está sendo dada a gente, né? Então, dessa forma, isso cria dentro da gente um entusiasmo. Mesmo com toda a situação, nós estamos tendo oportunidade. O que é a consciência? Consciência espiritual, consciência de Krishna, isso é uma riqueza. Porque se você tem isso, mesmo no estado que nós vivemos, imagine, são menos sofrimentos. Na atual conjuntura podemos pensar, poxa, mas eu tenho tanto sofrimento e é tão duro a vida material, né? Principalmente para a comunidade que mora externa, né? Assim, comunidade em geral, né? Mas nós temos que ver aonde nós estamos e ter muita gratidão por isso, né? Então, como botar Krishna na nossa vida, isso é muito importante. A cada dia a gente levanta, temos nossas práticas espirituais, né? Então, isso tudo vai fazer com que você mantenha a sua consciência de acordo com o seu nível de elevação, a sua compreensão vai vir. E o gosto por cantar e praticar o processo, ele automaticamente vem. No início pode haver alguma relutância, ou talvez alguns desejos. Na realidade, as pessoas estão tentando seguir princípios religiosos. Isso é uma realidade. Mas na verdade, se cantar os santos nomes e de alguma forma seguir o Sadguru, então o gosto vai vir, né? E tudo vai se apaziguar. E nós vamos ter uma compreensão do que é realmente a consciência de Krishna. Nesses anos eu vi muitas pessoas abandonarem a consciência de Krishna, né? São algumas décadas, então vi muitos devotos, né? Talvez por ofensa, talvez por não praticar o processo, né? Não ver aonde está, o nível que a pessoa está, os seus desejos. Bhakti é um processo de purificação. Nós devemos entender isso. Então nós devemos saber aonde estamos e o que queremos. E chorar. Srila Gaura Govinda Maharaj, não? Ele disse que essa escola é a escola do choro. Então devemos pedir a misericórdia do Senhor, né? Para que a gente avance as etapas, né? E de alguma forma sinta prazer na vida espiritual, né? Isso é muito importante, né? E Krishna nos deu os seus santos nomes, né? No Padma Purana, Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vrigaha Purnaha Shuddho Nityamukto Vinatvam Namanaminoho. Então, o nome do Senhor não é diferente do Senhor. Mas, por exemplo, se o nome não é diferente de Krishna, então eu tenho que ter uma atenção em glorificar o Senhor. Então, o cantar dos santos nomes requer uma atenção, porque Nama, ele vai se manifestar. E o gosto vai vir para cantar. E cada vez mais a pessoa vai aumentar o seu número de voltas ou a sua prática, né? De outra forma, não. É Chintamani, não? Então, está além, não? É Chaitanya Rasa Swarupa. Não tem nenhum tipo de contaminação. Não é diferente do Senhor. Então, devemos estar atentos ao cantar, né? Então, meus irmãos espirituais sênios, eles falam, você tem que estar atento ao nama que você pronuncia e de alguma forma dar o seu tempo para o Senhor.
Porque se o nome não é diferente do Senhor, então você está diretamente em contato com o Senhor. Então requer uma atenção especial. Senão, como o gosto ele vai se manifestar seguindo algumas regras. Senão, não há. Ou seja, você pode chamar alguém, você está chamando o Senhor. Há um sukriti, o Nama vai te dar a misericórdia. Mas depois de um tempo há uma certa tensão. Panchakalpatar Viyacha, Vivasendri Viyacha, Padijana Kavanaya, Om Gyamati Miranda Sagiranjam Shlakaya Chakshurmilitam Jana Tasmai Sri Guravi Namaha. Na sina mais obscura ignorância, a falta do conhecimento sobre o relacionamento eterno com Deus. Esta é a causa do aprisionamento de incontáveis entidades vivas dentro dos Brahmandas, dos universos materiais. Mas, por outro motivo que não seja sua infinita compaixão e misericórdia, Srila Gurudeva, ele direcionou o seu olhar misericordioso em minha direção para me entregar Sambandha Gyana, e para ele me ofereço milhões e milhões de reverências. Não existe outra forma para a entidade viva ela despertar no seu coração a Paramartika Shrada, a fé transcendental e espiritual, para desenvolver nessa vida espiritual. As almas condicionadas, elas estão totalmente absortas em Lokik Shrada, na fé mundana e material. O Gurudeva explica. Essa Lokik Shrada, ela tem duas características, uma interna e uma externa. Qual é a característica externa? Uma indiferença completa nas palavras dos sadhus, dos shastras, dos Vaishnavas. E uma característica interna, qual é? Maya Seva Vasana. O que é isso? É uma tendência de somente servir Maya e os sentidos. E assim a entidade viva, ela se torna completamente iludida na absorção corpórea dos sentidos. Mas o que acontece? Quando o sadhu, ela surge na vida da entidade viva, quando o sadhu se manifesta, o impossível acontece. E finalmente a entidade viva, ela alcança Paramartika Shrada. E o que é Paramartika Shrada? Ela possui duas características que são exatamente o contrário da vida mundana e material da entidade viva. Né? Então, a Paramartika Shrada, que surge na associação dos pés do sadhu, ela possui uma característica interna e uma externa. A característica externa, qual que é? A característica externa se chama Guru Sadhu Shastra Vaishnava Vakya Vishwasa. Uma fé muito firme nas palavras de Guru, dos sadhus, dos shastras e dos Vaishnavas. E uma característica interna. Antes a entidade viva, ela estava completamente absorta em Maya Seva Vasana, e agora, com a Paramartika Shrada, ela alcança o quê? Krishna Seva Vasana. Finalmente, a tendência de servir o quê? A Guru, a Krishna. A Guru aos sadhus, a Krishna e aos Vaishnavas. E somente é possível quando a entidade viva, ela entrega os seus ouvidos para receber o Harikatha do sadhu no seu coração. Satam prasangat mama birya samvido bhavante hritikarna rasayana kata tajoshana diashwa pavarga vartmani shrada aratir bhakti anukramisyati. Somente na associação com os sadhus
é que eles vão poder receber o elixir, o néctar da imortalidade na forma do quê? Do Harikata. E o que acontece através do ouvido? O coração é completamente limpo. E então surge algo muito especial na vida da entidade viva, que é o quê? Paramartika Shrada. Shradarati, apego aos pés de Guru Krishna e até alcançar prema. Não existe nada mais necessário nesse mundo. A coisa mais valiosa que existe nesse mundo é Sadhu Sangha, associação com o Sadhu. Nada, nem a posição mais alta nos planetas superiores, ela se compara a um momento da associação com o Sadhu. Tula Jama Laveno Alpina Swargam Napunarbhavam Bhagavat Sangha Sangasya Martenam Kim Utartisha. Na associação do Sadhu é algo raríssimo e muito difícil de se encontrar. Não é algo que a entidade viva alcança. Na verdade, é o Sadhu que vai atrás das entidades vivas. É como ontem, no Gurudeva, ele revelou, né? Por amor e afeição, todos nós estamos aqui. Alguns vêm de algum bairro, outros de outras cidades, outras de outro estado. Mas quem é que, na verdade, é o maior de todos nós? Quem é que passou a maior distância para chegar até aqui? Foi o nosso Srila Gurudeva, que atravessou o oceano. Ele atravessou o oceano por causa do amor e afeição transcendental com as entidades vivas, para entregar tudo isso que nós falamos. Não existe outro. Então eu me sinto muito afortunado, não sei dizer ainda a palavra exata para isso, de estar aqui aos pés de nosso Srila Gurudeva e na associação com pessoas santas, com Vaishnavas, poder ouvir o seu belo Harikata. Então eu presto minhas respeitosas reverências a todos os devotos, os Vaishnavas do Senhor, encabeçados aqui por nosso Srila Gurudeva. Eles são como ávidos desejos. Somente eles podem satisfazer os desejos espirituais de todas as entidades vivas. Vanchakal Patarubhya Shakrita Sindhu Bhadeva Vitanam Pava de Deus Vishnu Guru Namaha Srila Gurudeva Pujapada Bhaktivedanta Prabhu Maharaj aqui! कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। ओं वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्ता विहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमात्रै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते
नेत्रा स्मरामि राधां मधुर स्मितासं वदामि राधां करुणावरद्रा ततो मम नास्ति गोपीजनकापि हा देवी काकुवर गदगदयद्वाचा जाचनी पत्ते भुवि दण्डवद्भुटार्ति अश्र प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि अंगश्यामलिभिछटामन्दिकृतेन्द्रीवरं जाड्डं जाजु गुरुरुजिषं पट्टम्बरस्य श्रिया भिन्नारण्यनिवासिन्द्रसद्धामदिदामोदरं राधास्कन्दनिवेशलोज्जलो भुजं ध्यायं स्तु दामोदरं तवैवास्मि न जीवामि तया विना इति विज्ञायते राधे तं चरणान्तिके हा देवी काकुभर गदगदयद्वाचा जाचनी पत्ते भुवि दण्डवद्भुटार्ति अस्य प्रसादमुदस्य जनस्य कृत्वा गन्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि गन्धर्विके निजगणे गणनां विदेहि श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे First of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my spiritual master Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj and Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Sadmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj and Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Srila Guru Govinda Swami Maharaj and all senior devotees and all Vaishnavis and presented all of my respectful guests. Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Shata, Srimad Bhaktivedanta Srila Goswami Maharaj, e a Nityalila Pravishta Om Vishnupad Ashtutara Shata, Srimad Bhaktivedanta Swaminarayana Goswami Maharaj, e também, ao mesmo tempo, presto minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj e a Srila Guru Govinda Goswami Maharaj, também a todos os devotos sêniores, Vaishnavas e Vaishnavis, e a todos vocês, meus convidados muito respeitáveis presentes aqui nesta noite. So, we are very close to Gita Jayanti. Tomorrow will be Ekadashi and also Gita Jayanti, and also
tomorrow will be 25th of December, and that is called Christmas Day. So there are so many celebration is there. Então amanhã, dia 25 de dezembro, a gente é Ekadasi e também a gente vai celebrar o Gita Jayanti, né, o advento da Bhagavad Gita, e também é o dia de Natal. Então tem vários assuntos muito importantes para a gente falar e celebrar. But first you try to understand how to develop our sadhana and bhajan. Mas primeiro vocês têm que tentar entender como a gente pode desenvolver a nossa vida espiritual, nosso bhajana e sadhana. And how to perform all kinds of anarthas, unwanted things from our heart. E como a gente pode se libertar de todos os anartas, coisas indesejáveis do nosso coração. And because sadhak life, first, how to remove the anarthas, unwanted things. Porque a vida de um sadhaka, de um praticante de vida espiritual, primeiramente ele vai precisar se libertar de tudo aquilo que é ruim, dos anartas. And so 4 kinds of anarthas, unwanted things. And that is called Sarubhram, Hidayadrubulla, Asatrishna and Aparad. Então existem 4 tipos de anartas, dessas coisas indesejáveis que estão no nosso coração. Sarupa Brahm, Asatrishna, Hidayadrubulla e Aparada. Illusion of our own transcendental constitutional power. Então, Sarupa Brahm significa que a gente não sabe qual é a nossa forma espiritual. Because we forget to Krishna, then we have come this material world. So for this regard, we forget our own transcendental constitutional power. Então a gente esqueceu de Krishna e veio aqui para esse mundo material. Então por isso a gente esqueceu da nossa forma espiritual. Como é a nossa forma da nossa alma. Krishna Bhuli Seiji Anadi Bahirmukh Atev Maya Tariday Sansar Adi Dukh Super Dukh. Krishna Bhuli Seiji Anadi Mukh, unlimited time. We forget to Krishna and wandering in this cycle of repeated birth and death. Então desde tempo imemorial a gente esqueceu de Krishna e está aqui vagando nesse ciclo de repetidos nascimentos e mortes. And Maya Devi, she is giving many kinds of punishment to us. E Maya Devi está nos punindo de diferentes formas. And suffering in this material world. E a gente está aqui sofrendo nesse mundo material. But all we are searching how we'll get the happiness. Mas todos nós estamos em busca da felicidade. Because this is spontaneous nature, svabha of the jivas, how to get the happiness, svabha. Na verdade, a natureza da alma é alcançar a felicidade. Who does not want to have happiness? Quem não quer felicidade? Everybody wants. Todo mundo quer. But we don't know where is the perfect happiness. Mas a gente não sabe onde está a verdadeira felicidade. For this regard, we are wandering here and there. Por isso que a gente fica vagando por aí. Just give an example in the dark night. Completely you are dark, you cannot see anything. Imagina assim, uma noite, né? Tá de noite, tá muito escuro, você não consegue ver nada. But if you maybe one coin fell down from your pocket, how will you get this? E aí tá nessa noite escura e uma moeda caiu do seu bolso. Como que você vai conseguir encontrar a sua moeda? You are looking here and there, but not so easy to find out. Você fica até mexendo, tateando, assim, procurando a moeda no chão, mas não encontra, porque tá muito escuro. If you want to see that coins, which left from your pocket, Se você quiser encontrar a moeda que caiu do seu bolso, so how will you find out? o que você vai fazer para encontrar? For Vrindavan Das kahe. What? You want lighter? Yeah, your answer is good. Sim, sua resposta é ótima, né? Liga uma luz de alguma forma. This is Um isqueiro, uma luz. otherwise, if you search, you cannot find out.
Porque se você ficar procurando no escuro, você nunca vai encontrar a sua moeda. Understand? One old lady, she was making the garland Então havia uma senhora que estava um dia fazendo uma guirlanda. with the needle and thread. Então estava insertando uma guirlanda com uma agulha, né? Com a agulha ela estava passando as flores. Then suddenly, she lost her needle. Mas aí ela acabou perdendo a agulha que ela estava usando para fazer a guirlanda. In the meantime, also load shedding. In the meantime, load shedding means electricity went. E aí também acabou a luz nessa hora também. Then she is thinking, how will you find out my needle? Aí essa senhora pensou, como que eu vou encontrar minha agulha agora, já que acabou a luz? She is thinking, where is the light? I have to go there. Aí ela pensou assim, eu preciso ir onde tem luz para poder achar minha agulha. So she left the house and went outside and they on the street and posted that the light. Então essa senhora foi até a rua, né? Tinha um poste, aí lá tinha uma luz, então tinha luz lá no poste. Then she was searching her needle. Aí com a luz do poste ela conseguiu ficar procurando a agulha dela. Maybe 1-2 hours she was searching, but she could not find out. Ficou procurando por 1 ou 2 horas a agulha, mas não encontrou. And that time one sadhu came, asked to, oh mother, what you are doing here? Aí um sábio apareceu, um santo, e perguntou, mãe, That ó senhora, o que você está fazendo aqui? old lady, she told, I lost my needle. Aí a senhora disse, que eu perdi minha agulha. And so for this regard I have come here and to search the needle because here is light. Aí eu vim até aqui procurar minha agulha, né? Porque aqui tem luz, então aqui eu consigo procurar minha agulha. Because where is the darkness I cannot find out. Where is the light I can find out my needle. Porque onde eu estava muito escuro, então não dava para procurar minha agulha lá. Mas aqui então tem luz, então eu consegui procurar minha agulha aqui. That time sadhu smiled, told, mother, if you search this place, you will never find out your needle. Aí o sábio sorriu, né? Aquele santo sorriu e falou assim, ó senhora, ó mãe, se você ficar procurando a sua agulha aqui, você nunca vai encontrar a sua agulha. Well, why not? Well, where you lost your needle? Ué, mas como assim? Por que não? Aí o santo perguntou para ela, mas onde foi que você perdeu sua agulha? Then old lady, she told, I lost my needle in my room, but there is no light. But here is light. Aí a senhora falou, porque eu perdi minha agulha lá no meu quarto, mas lá estava tudo escuro, mas aqui tem luz. Then sadhu told, where you lost your needle, you go there and you search there and first also, what is it called? Turn out. Turn on. The light, then you can see. Aí o santo falou para ela, olha só, para você encontrar sua agulha, você tem que ir lá onde você perdeu sua agulha e acender alguma luz de lá. Não adianta vir aqui. This is true. Não é verdade isso? You lost inside the room. You lost the needle inside the room. Or if you search the needle in the street, where the light post, you cannot find it. Então suponha, você perdeu sua agulha no seu quarto e aí você vai na rua onde tem um poste de luz para procurar sua agulha lá. Mas a sua agulha estava no seu quarto. So what is the purport about this story? Why did I say this story? Mas por que eu contei essa história? Qual a moral dessa Small história? story I told. É uma historinha, né? Pequena. But there are so many deep teaching inside it. Mas tem muitos ensinamentos muito profundos nessa história. Actual Krishna Prem, Krishna Bhakti inside your heart. Na verdade, Krishna Prema, Krishna Bhakti já está dentro do seu coração. Understand? Entende? But you don't know, for this regard you are running here and there. Mas você não sabe disso, por isso que você fica andando por aí. Sometimes you are going karma, gyan, yoga, tapasya. Different ways you try to find out your
and valuable things. Então você vai em diferentes caminhos. Você vai em direção a karma, jnana, yoga, tapasya. De diferentes formas você está tentando procurar aquilo que é valioso. But if you practice Shuddha Bhakti, then you can find out prema inside your heart. Mas se você praticar devoção pura, Shuddha Bhakti, você vai conseguir encontrar o prema que já está dentro do seu coração. This is true. Prem, that is called everything inside your heart, not other place. Então, prema, tudo isso já está dentro do seu coração, não está em nenhum outro lugar. But you cannot see yourself. Mas você não consegue ver. How will you see? Como poder ver? So for this regard, Shastra is saying, Tasmad Gurum Prapadyet Jiggasu Sevtamam Shabde Paricha Nishnatam Brahmanu Upashamasa. You have to approach towards Guru. Então a gente tem que se aproximar do Guru. Then Guru will be for give direction, light. Then you will find out these things. E o Guru vai te guiar, o Guru vai te dar uma luz na sua vida. E aí você vai poder alcançar. So saying Tasmad Gurum Prapadyet. Prapadyet means you surrender to lotus feet of Guru. Tasmad Gurum Prapadyet Jiggasu Shreyottamam. Shreya Uttamam. That means you have to inquire from Guru what is the highest things. Então, nesse verso, Prapadyet significa que você tem que se render ao Guru, né? E Jignasu Shreyottamam, você tem que perguntar ao Guru o que há, o que existe de mais superior. In our Vaishnava philosophy, there are two things. One is called Shreya, another is called Priya. Shreya and Priya. Shreya Priyascha. Priya means is what? Which things we like. That is called Priya. Ashriya with the highest things, very valuable and precious. And that is called Krishna Bhakti, Krishna Prema. Então, na nossa filosofia Vaishnava, duas coisas: Shreya e Preya. Preya, né, significa aquilo que a gente gosta, coisa que a gente gosta. Já Shreya vai ser aquilo que, na verdade, é a coisa mais elevada, mais auspiciosa para a nossa alma. And what is the Priya? Então, o que é Preya, por exemplo? Aquilo que você gosta, coisas que você gosta. Fala. You know? What things we love, like? O que você gosta? Do que você gosta? Wealth, money, wife, children. Dinheiro, esposa, filhos, riqueza. Good health. Boa saúde. Understand these things. Many things. Ashriya, that is Krishna Bhakti, Krishna Prema. Já Shreya é o quê? Krishna Bhakti, Krishna Prema. So, for this regard, this bhat, Tasmad Gurum Prapadyet Jiggasu Shreyottamam Shabde Paricha Nishnatam Brahmanu Upashamasram. You have to approach that person, bona fide Guru, who has vast of knowledge in scriptures and also realization. And third, we detach from the material sense gratifications. Então esse verso vai dizer que você tem que se aproximar de um guru fidedigno, é aquela pessoa que ele tem essa autorrealização, ele conhece o Senhor Supremo, ele é versado em todas as escrituras e ele é desapegado de todas as coisas materiais. So, Tasmad Gurum Jiggasum Shreyottamam Shabde Paricha Nishnatam Sabda Brahma and Parabrahma, who has realization about Shabda Brahma. Shabda Brahma means Shastra Gyan. Shabda Brahma. Transcendental knowledge. Então, Shabda Brahma é esse som transcendental, é o conhecimento transcendental. E esse Guru tem essa autorrealização, ele conhece perfeitamente o Senhor Supremo. And second, he has realization, anubhuti. E outra coisa, esse Guru ele tem essa realização, esse sentimento, anubhuti. And third, he completely detached from the material sense gratifications. E ele é totalmente desapegado de todas as coisas materiais. So, Sabde Paricha Nishnatam
Brahmano Upasamasya. So now coming in this way, and so that person will be, he will be also lead to you how to attain your highest perfection goal. Então essa pessoa que tem essas 3 qualificações vai poder te conduzir para você alcançar a sua perfeição suprema. Maybe your question will come, how do you know he has a realization or not? Mas pode ser que você se pergunte, como saber se uma pessoa tem essa autorrealização ou não? How do you know? Como This você is saber? now just you guess, maybe not. Huh? Você supõe, né? Talvez ele tenha essa realização espiritual, talvez não. If you render in chanting holy names, then the realization will come. Então, se você cantar os santos nomes, você vai obter a realização. Understand? Entende? This is the good. And if you chant holy names, then by the causeless mercy of holy names, Nam Prabhu, you realize in your heart. Então, se você cantar os santos nomes, pela misericórdia do próprio Senhor Supremo, Nama Prabhu, você vai obter toda essa realização no seu coração. Because who has Suddha Bhakti, pure devotional service to Lord. Porque, então, isso é ter, e nesse momento você vai ter a devoção pura pelo Senhor Supremo, Shuddha Bhakti. Anna Vilasita Sunnam Jnana Karmadhyana Britam Anukulena Krishnanu Silanam Bhakti Uttama. If you practice Uttama Bhakti, highest devotional service to Lord. Se você praticar Uttama Bhakti, que é o serviço devocional mais elevado ao Senhor, but who will practice highest devotional service to Lord? mas aí surge uma pergunta, quem que pode praticar esse serviço devocional tão elevado a Deus? The question is coming. Surge essa pergunta. Is it true? É verdade ou não? Bhaktivinoda Thakur Bhakti Tattva Vivek discuss these things. Bhaktivinoda Thakur, no seu livro Bhakti Tattva Vivek, ele fala exatamente sobre isso. And who is Uttam Bhagavat? He practice Uttama Bhakti. Quem pode praticar o Uttama Bhakti, ou seja, a devoção pura por Deus? Quem é um devoto puro muito elevado, Uttama Bhakta. Bhakti means is what? What is meaning of O que Bhakti? significa Bhakti? Follow. Seva Vritti. Servicial mode, highest servicial mode. Bhakti significa servir, então você tem essa tendência, essa vontade de servir de forma mais suprema. Highest servicial mode towards Krishna in the heart of Srimati Radhika. E quem tem mais, de forma suprema, essa vontade de servir a Krishna, o desejo de servir a Krishna, é Srimati Radhika. Because Srimati Radhika, she knows the heart of Krishna. Srimati Radhika, ela conhece o coração de Krishna. For this regard, she properly serves to Krishna. Por isso que ela serve a Krishna também. So this is also Bhaktivinoda Thakur explained. Only Srimati Radhika absolutely and serve to Krishna and fulfill all his desires. Portanto, Srila Bhaktivinoda Thakur diz que somente Srimati Radhika serve de fato completamente a Krishna. É ela quem satisfaz todos os desejos dele. And you understand? Akali Radha Jani Krishna Hridaya Chaitanya Chaitamrita. Only Srimati Radhika, she knows the heart of Krishna. Apenas Srimati Radhika conhece o coração de Krishna. So now coming in this way, the Annabhilasita Sunnam Jnana Karmadhyana Britam Anukulena Krishnanu Bhaktir Uttama. Uttama Bhakti, highest devotional service to Lord. Então, o Uttama Bhakti é o serviço devocional mais elevado ao Senhor. But sadhak, step by step, develop his bhajan, sadhana and bhajan. E o sadhaka, o praticante, passo a passo, ele vai se desenvolvendo o seu bhajana e sadhana. And how to remove all the anarthas. E como remover todos os anarthas, as coisas indesejáveis do coração. One's heart is full of anarthas, he cannot recommend it. Who is highest devotee of Lord? A pessoa que está com o coração super sujo, cheio de coisas ruins, anarthas, essa pessoa não vai conseguir discernir quem é um devoto puro do Senhor.
This is true. É verdade ou não? Whose heart is full of Anatha, how possible we recommend it? That is your stupidness, Recommend? nonsense. Huh? How can he recommend someone to... Yeah. Tá, então uma pessoa que tem um coração cheio de anatas, ela não vai poder recomendar para alguém quem é um devoto puro. Huh? Who is suffering in this material world and completely tied with the rope of three ropes of Maya? And he cannot understand this philosophy also. Quem está amarrado nesse mundo material, totalmente iludido por Maya, sofrendo em Maya, não vai conseguir, na verdade, entender essa filosofia. Andha jachanda upaniyamana stepi santra urudamni baddha nati vidusartang gateng vishnu durasayaje bhirarthamanino andha jachanda upaniyamana stepi santra urudamni baddha. You know this sloka? You are learning or not? Você sabe esse verso? Está aprendendo? Learn slokas. Very good. É um verso muito bom. Nati vidusartang gateng vishnu durasayaje bhirarthamanino. And those are completely to absorb in material sense gratification. Absorb the wife, children, and engaged with the sense gratification. How possible to recognize the sadhu, guru, Vaishnava? Uma pessoa que está totalmente enredada na vida familiar, a pessoa tem que cuidar dos filhos, a pessoa, esposa, filhos, etc. Essa pessoa, ela não vai ter como discernir quem é um guru, um Vaishnava fidedigno. Those are completely what? Absorbed with his wife, children, engaged 24 hours. Are criticized to sadhu, guru, Vaishnava also. What kinds of stupid nonsense? After death, which place they will go? Então, uma pessoa totalmente enredada na vida familiar, filhos, família, também sempre a pessoa no desfrute dos sentidos, não tem como ela discernir quem é um sadhu, guru fidedigno, e além do mais, essa pessoa nessa condição ainda, ela ainda vai criticar o guru Vaishnavas, que tipo de destino elas vão ter depois da morte. This is true. Não é verdade? Very dangerous things also. Anyhow, Krishna is very merciful. Bring to us in Krishna consciousness. Or if you criticize to Guru Vaishnava, then you lose everything also and go hell. And you cannot looking yourself how much you are drowning in the water. Então isso é algo muito, muito perigoso. Na verdade, Krishna é muito misericordioso, então de alguma forma ele nos traz para a consciência de Krishna, mas aí se a gente critica Guru e Vaishnavas, você vai cair muito, você vai para o inferno, na verdade. E na verdade você está indo tão fundo que você não está nem vendo como você está afundando na água. So we have Srimad Bhagavatam. Sukadeva Goswami Pad told to Parikshit Maharaj one very nice story. I am not saying. Parikshit Maharaj, Sukadeva Goswami told to Parikshit Maharaj. Na verdade tem uma história muito bonita no chamado Bhagavatam, que não foi eu que contei, foi o Sukadeva Goswami contou para Parikshit Maharaj. In Treta Yuga, when Lord Ramchandra in Ayodhya, and that time one demon, his name was Divid Banar. Então, aí, nesse contexto tem uma história do seguinte, quando o Sr. Ramachandra estava em Ayodhya, naquela época tinha um demônio lá também, o nome dele era Divid Banar. He served Lord Ramchandra. Então, ele serviu ao Sr. Ramachandra. But he always envious with Lakshman. Mas esse demônio, ele serviu ao Sr. Rama, mas ele tinha muita inveja de Lakshman. Many times Lord Ramchandra told to Divid, hey, don't you criticize my brother Lakshman. Então várias vezes o Sr. Rama falou para esse Divid, não critique meu irmão Lakshman. Even Ramchandra told to him, hey Divid, listen, Lakshman only not my brother also. Also he is called Guru Tattva. Inclusive o Sr. Rama falou para o Divid, para esse demônio, olha, o Lakshman não é só meu irmão, ele é o próprio Guru Tattva, ele é o princípio do Guru. Lakshman Guru Tattva not. Understand? Guru Tattva Lakshman. But Divid Banar, he did not listen any advice of Lord Ramachandra. Então Lakshman, ele é Guru Tattva ou não? Sim, ele é. Mas Divid Banar, Gorila ou Divid, ele não ouviu o conselho do Sr. Rama. And he also criticized to Lakshman.
e criticava Lakshman. But Lord Ramchandra, so much love and affection, and with him, he did not say anything now. Or he was not listening what to do. Mas o Senhor Rama tinha muita amor e afeição por ele, tentava falar, mas o Dibit Bana não ouvia, né? Quem não ouve os conselhos vai fazer o quê, né? Do you understand? Você entende? And if the barren land, if you give the water, you will never, and any grass will come also. What will say that? Então, se tem uma terra que é infértil, né? Você pode tentar semear essa terra com qualquer semente, mas nunca vai brotar nada. That means those who are completely foolish person, if you give the any what is it called, upadesh, money, advice, that is useless. Então, uma pessoa que é muito tola, você pode dar qualquer tipo de conselho para ela, mas vai ser inútil, não vai dar em nada. Tulsidas Ramcharitmanas also saying this way. Usar bhumi bij bapana jaise. If you put the seed on the barren land, that seed will be never sprouted. Como Tulsidas diz no Ramcharitmanas, se você planta uma semente numa terra infértil, nunca vai brotar nem germinar nada. So now coming in this way, Lord Ramchandra many times advised to Devi Banar, Garila, hey, don't you criticize to Lakshman, he is Guru Tattva, many things, Tattva Upadesh. Várias vezes o Senhor Rama tentou instruir para o gorila, era um gorila, né? O Dibit Banar gorila, o Senhor Rama tentou falar para ele, mas ele não ouvia os conselhos do Senhor Rama. But that gorilla, he did not listen any advice of Lord Ramachandra. Então esse gorila, esse demônio, não escutou os conselhos do Senhor Ramachandra, nenhum conselho ele escutou. Then Lord Ramachandra, when departed from this material world, attained his transcendental world, Rama Loka, Ayodhya. E aí depois, quando chegou o momento que o Senhor Rama terminou seus passatempos na Terra e foi para o mundo espiritual, Ayodhya, Rama Loka. But Lord Ramachandra, he did not take to him. Mas quando o Senhor Rama foi para o mundo espiritual, ele Did not take with him. não levou o gorila Dibit com ele. Lord Ramachandra came which yugas? Treta Yuga. Which Treta Yuga? Do you know? Chaturvingsha. What is the meaning? 24. 24 Treta Yuga. Lord Ramachandra came. So many years, thousand years, that gorilla, he was staying in this material world. Then again, Ashtavingsha Chaturjuga. Which Chaturjuga? 28 Chaturjugas. Then same Ramchandra appeared in the form of Krishna, and Lakshman, he appeared in the form of Balram Prabhu. What do you remember? 4 Chaturjuga distance. 4 Chaturjuga means is what? How many years you calculate? That still, that gorilla, he was staying. And he associated with the demons. Então o que aconteceu foi o seguinte, o Senhor Rama, quando ele veio para o planeta Terra, na verdade ele veio na 24ª Chatur Yuga. E o Senhor Krishna, quando ele veio em Dwapara Yuga, ele veio na 28ª Chatur Yuga. Então assim, o Senhor Rama ele veio na 24ª Chatur Yuga, em Treta Yuga. Já Krishna veio em Dwapara Yuga, mas não na mesma Chatur Yuga. 4 Chatur Yugas depois. Então isso é muito tempo, vocês podem calcular o tempo, são muitos anos. E aí esse Dibit Banar, ele ficou no mundo material aqui na Terra, ele não foi levado com o Senhor Rama para o mundo espiritual, e ele ficou aqui, e aí ele se associou com muitos demônios. E aí Krishna então ele apareceu depois em Dwapara Yuga, 4 Chatur Yugas depois, e Lakshman apareceu como Baladeva. Then when Baladev Prabhu and Krishna Balram, they performed sweet lila in Dwarkapuri. Quando Krishna e Balaram ficaram fazendo muitos passatempos doces em Dwapara Yuga, em Dwarkapuri, desculpa. But Baladev Tattva also, what Tattva? Guru Tattva. Baladev Prabhu, he recognized or this gorilla, Dibit Banar, suffering so many kinds of distress, unhappiness,
and wandering with the demons. Então, Baladeva Prabhu, ele é o próprio Guru Tattva, né? E aí ele observou, no Dwapara Yuga, ele viu do Dividbana, ele observou, esse aí, ele é um demônio, ele fica sempre se associando com os demônios, andando com os demônios. Then Baladeva Prabhu's heart melted, and he served my brother in Treta Yuga Ramachandra. But he committed offences my lotus feet, Lakshmana, when I came in the form of Lakshmana. So how he will be delivered from this material world? E aí nesse momento Baladeva Prabhu, o que aconteceu? O coração dele se derreteu. E ele pensou assim, na Treta Yuga, esse Dividbana, esse gorila, serviu os pés de lótus do meu irmão, o Sr. Rama. E agora ele está nessa condição, né? Como que ele pode se libertar? Because Ele me ofendeu os meus pés de lótus quando eu vim na minha forma como Lakshmana. E agora ele está nessa condição. Como ele pode se libertar disso? because Baladeva Prabhu is his Guru Tattva and thinking, I have to deliver to him from this material world. Baladeva Prabhu, ele é Guru Tattva, então ele estava pensando, preciso libertá-lo deste mundo material. And for this regard, Baladeva Prabhu once he also performed sweet lila in Raivatak Parvat. Então uma vez Baladeva estava fazendo passatempos muito doces numa montanha chamada Raivatak Parvat. And with his wives. Com as suas esposas. Baladeva Prabhu performed sweet lila in Raivatak Parvat. Então o Sr. Baladeva Prabhu estava fazendo doces passatempos num local chamado Raivatak Parvat. Then that gorilla, Dividbana, he also came and also criticized to Baladeva Prabhu and his wives. E aí o senhor, o que acontece? Esse demônio, Dividbana, apareceu lá e começou a criticar Baladeva Prabhu e as esposas dele. And he disturbed Baladeva Prabhu and his wives also. E ainda ficou atrapalhando Baladeva Prabhu e as esposas. Those who are demon, this is their nature to disturb to others, with reason, without reason. Porque a natureza de quem é um demônio é essa. Eles vão querer perturbar as pessoas, com motivo, sem motivo, eles vão perturbar os outros. Understand? Entende? Again, I also tell you in Ramcharitmanas Ramayana, also explain, how do you know who has come from heavenly planet or who has come from hell, Naraka? No Ramcharitmanas Tulsidas, ele vai explicar o seguinte, como saber quem veio do inferno e quem veio do céu? You understand? All you are here, same face, very nice, everything good. But where? You get the answer. Então vocês estão aqui, todos com rostinho bonitinho, né? Mas de onde vocês vieram? Né? Foi do céu ou do inferno? A gente pode analisar e vai ter a resposta. You can ask yourself, previous life, where have you been? Então você pode se perguntar a si mesmo, não sei o que eu estou falando, não. Ramcharitmanas Tulsidas diz, de onde você veio? Onde você estava na sua vida passada? Antes de vir para cá. How recognize yourself? Many times I told you. Como reconhecer de onde você veio? Eu já expliquei várias vezes para vocês. Na carta astrológica. Olá? É na carta astrológica. Yeah. Birth chart? Check your birth chart to see your previous life. I mean, birth chart, what is it? Those who are going birth chart, they lose everything. Aqueles que estão indo procurar mapa astral vão acabar perdendo tudo. Birth chart cannot change also. All your, I give respect, the astrologer and these things. But this also changes. Change or not? Your stars, this way, change. Every second, every time also change. This is true. If you ask the perfect, those who are calculate the, what is called? Movement of the star. Every second is changing. Every day, every second changing. This is true. They cannot give the proper answer. Maybe they give if it is perfect astrology, give how much answer will give? Maybe 70% answer will give. That part complete cannot give. Because changing, This is the every changing is.
So you can see this. And that is your depend on your karma also. And karma is what? Changing. Very clear. And Mercury, what is what? Different graha. Graha means? And different is going one of the different planets. Different planets is going different ways. And not always staying in one place also. So changing or not? Yeah. So why you are going this way? Are you chant holy name? Understand? Chant holy name, be happy. Oh, okay. I am not going to, this is not our subject. If you have any astrology, will be angry with you. I am not going to. But I give respect because respect is true. And if they are giving, why they are not changed their life? He is looking his, why he is not looking his own? Own child. First the question is coming. You understand? No. First is see your world and develop your world. And this is the thing. So for this regard, Mahaprabhu is saying that chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, this is not our subject. Subject is this. What did he say? How to find out where you're coming from heaven or... Tulsidas is saying, if you have tamaguna, then you have come from hell, or if you have sattaguna, you have coming from heaven. Be simple. I am not saying this is just saying mentioned in Ramcharit Manas. Understand? This is. So, When you say it's all the planets changing all the time, you say it means difficult to calculate the exact moment you were born? This is what you mean? So that's why it's not precise? what time you born? Born also two times. When you enter the womb of your mother, and another when you also born from the womb of your mother, touch the earth. You kinds of these things. Very difficult. This is not our subject. Então, como saber onde estava na sua vida passada? Ou seja, de onde você veio? Do inferno? Você veio do inferno, do céu? De onde você estava? Aí a gente falou, veio no mapa astral. Né? Aí o Gurudev está dizendo, então... Aí ele falou assim, que mapa astral o quê? Grande Santos Nomes? Na verdade, eu preciso meus respeitos aos astrólogos, sim, claro. Se tiver algum astrólogo aqui, vão acabar ficando bravos comigo. Mas, na verdade... na verdade, a astrologia, porque na verdade como os planetas mudam a cada momento, ou seja, a posição, enfim, do seu mapa astral, as coisas que estão acontecendo, no seu mapa mudam a cada momento, também é muito difícil calcular o momento exato em que você nasceu. Porque existem, na verdade, duas considerações. A primeira é a hora que você entra no ventre da sua mãe e a hora que você sai do ventre da sua mãe e toca a terra. Então, até mesmo discernir o momento exato que você nasceu é muito difícil. Então, como está sempre mudando também a posição dos planetas e tudo mais, na verdade, até mesmo um astrólogo, se ele for muito bom, quem sabe ele vai conseguir falar com 70% de certeza, mas não com 100%, não. E também tudo vai depender do seu karma também, está mudando o tempo todo. O melhor mesmo é cantar os santos nomes, Mahaprabhu disse, para cantar os santos nomes, isso é o mais importante a se fazer. E aí eu pergunto aos astrólogos, então se vocês, por que vocês não analisam o seu próprio mapa astral e não desenvolvem ou tentam melhorar o seu próprio destino? Isso você não consegue, né? Tá? Então eu pergunto isso para o astrólogo. Na verdade, a resposta é muito simples para saber de onde a gente veio. Se você está sempre no modo da ignorância, Tamoguna, significa que você veio do inferno. E se você está no Satoguna, no modo da bondade, significa que você veio do céu, de Swami. Oi? Do céu, Rajaguna. No. Tamoguna, Druja, Tamoguna, they are coming from hell. Adruja, Satyaguna, they are coming from heaven.
Quem está no modo ignorância veio do inferno, quem está no modo bondade veio de Swarga, louca cego. But where you come, this is not our subject also. You come from India, or you come from Brazil, or you come from America, or heaven, or hell. This is not our subject. Subject is that how to develop your bhajan. Tá, mas não importa de onde você veio, vai. Você pode ter vindo do inferno, pode ter vindo do céu, pode ter vindo da Índia, dos Estados Unidos. O importante mesmo é você desenvolver o seu bhajana sadhana, na sua prática espiritual. Patient has come from where? Dr. Nagati. Dr. is giving the medicine in hospital. Então, de onde que, por exemplo, você vai no hospital, o médico não vai perguntar para você de onde você veio. Não, ele vai lá te tratar, te dar um remédio, só isso. If you go India and become sick, the doctor, if you admitted in the hospital, they will give medicine to you or not. Então, imagina que você está viajando, está lá na Índia, fica doente, vai parar no hospital, o médico não vai tratar você também? Do you understand?